Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Hoje vamos falar sobre um assunto. O assunto é relacionamento. É um assunto assim, é o mais ao lado de dinheiro, relacionamentos. É o mais buscado em terapias, tanto na psicologia tradicional, tanto na terapia holística. A grande questão do que diz respeito ao relacionamento é a pessoa enxergar, né, esse fator de acordo com a visão integral falada na última aula. Porque aí ela vai enxergar essa questão de uma outra dimensão. Nisso, ela vai enxergar as variáveis e vai poder dominar esta questão. E eu vou trazer aqui de forma mastigada para vocês. Só que é o seguinte, neste tema há umas verdades cruéis que eu vou mencionar. E assim, vou trazer um exemplo para vocês. Uma vez eu falei sobre a importância de uma pessoa limpar o nome para que ela tenha prosperidade financeira, limpar no que diz respeito ao serviço do Serasa, SPC. Porque energeticamente falando, quando a pessoa está com o nome sujo, ela está com o polo financeiro poluído. E aí a prosperidade, se porventura ter um crescimento, vai ser em câmera lenta, enquanto não for limpado o nome. E isso é um fato. Aí uma membra que tem o nome sujo, que vibra na escassez, discordou. Isso falando comigo, tá? Depois. Ela, olha, e poxa, Igor, não concordo, que não sei o que, sei que lá, sei que lá. Mas veja bem, ela tá com o nome sujo, ela tava, né? Já tem uns 2 anos. Ela estava com o nome sujo, ela estava vibrando na escassez e não concordava com uma tese que era a solução da situação dela. Então, as pessoas, elas se auto-sabotam de uma forma que elas não querem enxergar uma realidade e a verdade nua e crua. A verdade nua e crua. Lembra daquele mito verdade e mentira? Quem conhece está identificando aí o nu e crua. E hoje iremos falar sobre questões que possivelmente podem haver essas celeumas, no sentido de não enxergar uma verdade nua e crua. Bom, relacionamento envolve diversas questões. Tem relacionamento afetivo, tem relacionamento familiar, relacionamento entre amigos. O mais buscado a ser tratado é, de forma específica, o relacionamento afetivo. Na Matrix, existe todo um padrão ali de comportamentos considerados masculinos, que homens têm de fazer, e comportamentos considerados femininos, que seria o papel da mulher fazer. E eu venho batendo na tecla da importância das mulheres buscarem e acessarem a energia alfa, galgarem aí uma energia alfa em seu campo e transformar-se em uma fêmea alfa. Só que a fêmea alfa, ela vai contra
vai contra os padrões de comportamentos gravados no inconsciente coletivo, inclusive aqui nesta terceira dimensão, como o comportamento considerado ok para a mulher, ok para o homem. Então, existe esse viés aí da aceitação de mudanças de comportamentos considerados certos, que foram passados de pai para filho, de mãe para filha, se perpetuando no tempo, sem permitir uma evolução nesse sentido. Bom, eu gosto dos casos práticos, de mostrar tudo na prática. Então, a partir de agora, eu peço que você colhe os olhos no seu aparelho celular e você vai prestar atenção em cada palavra que será falado até o final dessa aula. Vem comigo. Eu vou apresentar aqui agora as verdades, muitas vezes cruéis, que as pessoas não aceitam. E aí tem uma forma da pessoa se tornar uma pessoa magnética, aceitando essas verdades. E tem uma outra forma mágica de se tornar uma pessoa magnética sem se preocupar com esses detalhes. Papum, que é o que interessa. Então vamos lá. Vamos à verdade. Eu ia falar sobre a questão do apego com o filho antes, mas vou direto nesse ponto que é o mais importante. Existe, primeiro ponto a ser observado, no que diz respeito às pessoas que estudam esses nossos conhecimentos, em termos de porcentagem, 90% é mulher, 10% homem. Então, logicamente, as pessoas elas vão atrair para relacionamentos, inclusive, outras pessoas que estão vibrando mais ou menos na mesma frequência ali, né? Tem uma... No que diz respeito a uma mulher solteira atrair um homem que esteja vibrando nessa mesma frequência desses estudos, matematicamente vai ser difícil em termos de números proporcionais. Porém, o que vemos aí das pessoas, não só das mulheres, dos homens também em geral, é que tornar-se uma pessoa interessante acima das demais hoje é uma coisa muito fácil. Mas voltando para o caso das mulheres, existe essa diferença já. Então, naturalmente, há de se ter uma flexibilidade e permitir também a atração no caso da mulher, frente a atrair homens. Atrair, que eu digo, não é atração sexual, não. Atrair é a energia colocando ambos em contato. Então, deve haver uma flexibilidade e permitir aí a conhecer homens, né, pessoas que têm pontos de vista diferentes, que são mais céticas, que têm uma opinião política divergente. Essa flexibilidade, ela deve existir para as oportunidades aumentarem. Isso em tese, tá? Daquela fórmula mágica passa por cima disso tudo. Mas ainda assim, nós vemos um número muito grande de mulheres solteiras e também de homens solteiros, hein, que estudam esse conhecimento aí do despertar espiritual, física quântica, lei da atração, tudo mais. Muitas pessoas. Porque em termos de número mesmo, são poucas pessoas que estudam. Poucas.
Então, a maioria que ela vai ter contato no dia a dia são pessoas que ignoram esse estudo. Isso dificulta um pouco para unir pessoas nesse mesmo sentido, que seria o ideal. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, eu falei tudo isso para você entender que essas questões todas estão sendo colocadas em análise, mas ainda assim, mesmo diante dessas questões todas, existe um motivo pelo qual uma pessoa está sozinha há muito tempo. Assim, vamos colocar aí, a pessoa está 5 anos sozinha, sem conseguir se relacionar. E ela quer se relacionar, e ela não consegue. Existe um motivo para isso. O motivo que, se for uma mulher, por exemplo, é que ela pode dar vários motivos. Eu escuto bastante a mulher dizer que os homens hoje em dia não querem nada, ou então se querem, só querem fazer sexo e mais nada e tudo mais. Tem muitos homens que namoram, que querem namorar, sim. Ou então se permitem conhecer uma mulher e a conhecendo vão namorar. Então, isso é apenas uma desculpa para não enxergar uma verdade cruel. Qual é a verdade cruel? Que é uma pessoa. Isso, se não existir uma aceitação desse ponto, a pessoa tende a estagnar. Tende a estagnar. Porque ela não vai nem entender, de repente, a fórmula mágica. A pessoa que está nessa situação, ela está por alguns motivos. Papo chato. É uma pessoa desinteressante. Uma pessoa chata, uma pessoa que... Ou então pegajosa. Um ser humano desinteressante. Pronto. É isso. Desinteressante. Isso é uma verdade. A pessoa, não, eu sou interessante sim. Bom, aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Tem que ver isso. Porque do lado feminino, se ela está buscando um relacionamento com o sexo masculino, ela tem que entender como funciona a cabeça do homem. E aí sim ela vai poder dizer se ela é interessante ou não. E no sexo masculino, na cabeça dos homens, na visão dos homens, esses que estão solteiros, que querem se relacionar e não conseguem, é por um simples motivo. Um simples motivo. Uma vibração total na energia beta. De 2012 para cá, vem falando desde a Segunda Guerra Mundial, do término da Segunda Guerra Mundial para cá, e aí 2012 potencializou uma onda muito forte na frequência de aumentar o número de mulheres alfas. Então, a mulher alfa, ela hoje é uma mulher altamente atraente para os homens, atraente, no modo geral, atraente sexualmente falando, atrai pessoas assim em razão do magnetismo. Só que eu percebo que existe uma certa dificuldade em determinadas questões consideradas românticas. Por exemplo, o homem abrir a porta do carro, não sei o quê. A mulher que é feminina fala, não tem essas coisas. E aí tem pessoas que, não, mas isso é um glamour, que não sei o quê. Bom, aí é a opção de cada um. É a opção de cada um. Se a pessoa, ela quer... Vamos lá, uma mulher, o homem também quer se tornar uma pessoa interessante, uma pessoa atraente de forma rápida, basta vibrar a energia alfa. Ponto. Simples, isso é simples. O que
vemos aí nos homens ele fazendo um papel de bananão, sabe? Não decide nada, e as mulheres muitas vezes esperando ele tomar uma atitude, ele paradão, sem percepção. Não dá. E no caso das mulheres, elas não aceitarem esse tipo de energia alfa e viverem de acordo com essa energia. Porque um contato. Quando eu digo contato homem-mulher, pode ser homem-homem, mulher-mulher, sem preconceito, tá? Se a outra pessoa sentir que você tem um frame forte, um taco forte, poder de decisão, acabou. Isso basta. Você é uma pessoa atraente. Porque isso é algo escasso. Apesar de, né, ter melhorado, é algo escasso. É algo valioso. Agora, se ficar nessa de não, mas isso é coisa do homem fazer, não sei o quê, ou então o homem dizer, não, mas isso aí é um comportamento machista, não sei, se a pessoa for feminista, ela vai achar que isso é um comportamento machista, aí não vai girar. Tanto não é machista que é enxergado esse comportamento alfa ser algo benéfico para os dois lados. Existe uma energia negativa dentro de todas as pessoas. Uma energia negativa dentro de todas as pessoas que é considerada a mais negativa existente. Ela está lá dentro de todo mundo. Chamado na religião de demônio. Essa energia, ela está dentro de todo mundo. Ela falei em outras lives, o egocentrismo. Se a pessoa quiser olhar apenas como egocentrismo, sem problemas, porque às vezes demônio, né, pode causar um espanto, mas existe essa energia. Aí das duas uma. Ou a pessoa, ela aceita que existe uma energia dessa dentro dela, e aí sim ela vai poder ter um controle, ou ela não aceita e essa energia está com uma certa liberdade para atuar. E, logicamente, vai atuar de uma forma inteligente para ir sabotando a pessoa sem que ela tenha uma reação, sem que ela tenha, sabe, uma acordada. Não, vai sabotando aqui, ali. E é o que nós vemos acontecer, fazendo as pessoas de gato-sapato. Esse tipo de energia impede a percepção do que nós estamos falando. Às vezes a pessoa fica confusa sobre o que está sendo dito. Basta, não precisa olhar, né? Nossa, então eu tenho um diabo dentro de mim, porque isso pode causar sensação de não merecimento. Basta entender que todas as situações ruins, crimes, por exemplo, todos os crimes que acontecem são provocados pela energia do egocentrismo. O egocentrismo nada mais é do que o demônio. É só captar, né? Vai numa igreja evangélica, sempre que o pastor fazer menção à figura do demônio, se você substituir a palavra demônio pelo egocentrismo, você vai ver que ela se encaixa perfeitamente. Se encaixa perfeitamente. E por que o egocentrismo, ele passa despercebido para a maioria das pessoas? Quando que alguém vai imaginar que essa figura do demônio
está escondida dentro dela mesma. As pessoas, né, enxergam demônio, demônio é lá no inferno, lá embaixo. Não, a energia é lá dentro dela. É aquela frase do filme Revolver: o inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria. Tendo essa percepção, entendendo que existem 4 energias proeminentes ali dentro do egocentrismo que fazem essa questão atuar. 1, competição. 2, comparação. 3, excesso de defesa. 4, uma falta com a veracidade. Não é uma falta com a verdade, que é impossível para qualquer pessoa ser 100% verdadeira. Mas a falta da veracidade, a veracidade é algo mais suave que a verdade. E se a pessoa tem o costume de faltar com a veracidade na vida dela, isso nada mais é do que o egocentrismo atuando. Por que ela vai faltar com a veracidade? Qual o motivo? Ela tá querendo ser aprovada por alguém? Tá querendo esconder alguma coisa dela? Por que ela quer esconder? Isso é coisa do egocentrismo, chamado pela religião de demônio. Então toda vez que a pessoa tem uma atitude assim, ela está vibrando na energia do demônio. Quando se fala demônio, causa um choque maior, as pessoas dão uma chacoalhada. Vamos voltar já para a questão da energia alfa, para acessar a energia alfa. Inclusive, na quinta-feira, vamos fazer a prática, aproveitando o nosso arquétipo de Zeus, vamos fazer a prática para aprofundar na energia alfa, aquela prática de contato com Zeus. Acho que a maioria das pessoas aqui, pelo menos metade já fez. Um ponto importante é a questão do apego. O apego é outra energia nefasta que torna uma pessoa totalmente desinteressante, previsível. Promover o desapego torna a pessoa mágica, torna uma pessoa fascinante, deslumbrante. Só que promover o desapego é algo que aí, sim, a gente tem uma certa dificuldade em ver as pessoas promovendo o desapego. É muito falado, não, desapego, mas na prática real não existe o desapego na maioria das pessoas que falam que praticam o desapego. O que é praticar o desapego? O que é praticar o desapego? Vou falar uns casos micros aqui do dia a dia. A pessoa que dorme na cama sempre no mesmo lugar. E aí, vamos supor que ela seja casada. Ela dorme ali sempre no lado esquerdo. Aí, num belo dia, lá a esposa, o marido tá dormindo nesse lado esquerdo. Aí ela chega e pede: pô, você pode ir para lá? Eu quero dormir aqui. Isso é apego. Tô falando de algo micro, hein? Micro é uma energia pequena ainda. Guardar, por exemplo, uma roupa de um bebê, do seu filho bebê, para deixar como recordação, isso é apego. Fotos de pessoas mortas, guardar fotos e deixar na parede de casa, apego. Nossa, para eu lembrar dele, não, isso é apego. Uma energia ruim.
Tem pessoas que guardam as cinzas do parente morto num vaso dentro do quarto. Nossa, isso é horrível. Apego total. Partindo pro macro, a questão do desapego. Relação com os filhos. Quando a pessoa tem filhos, e ela promove o desapego na sua relação com seus filhos, veja bem, entenda o que é desapego. Desapego significa ela abandonar o filho, deixar de amá-lo, deixar... Pelo contrário, o desapego é uma total compreensão de que determinados comportamentos, determinadas atitudes do seu filho devem ser feitas unicamente por ele, sem a sua ajuda, sem o seu empurrão, porque dessa forma você está contribuindo para a evolução dele e não o deixando uma pessoa viciada ali, né, que precisa da outra sempre, dependente, fraca, beta. Nunca vai ser uma águia, nunca vai ser um alfa. Se a mamãe e papai ficam ali toda hora ajudando, como é que essa pessoa vai entrar numa energia da liderança? Vai ser uma pessoa desinteressante. Vai ter um papo chato. Vai ter um papo chato. Porque é um papo infantilizado. Por exemplo, um grupo de homens, um zoando o outro, ou zoando o outro, dando a entender que ele fez um comportamento homossexual. Pô, coisa ridícula, coisa pequena. Coisa pequena. São comportamentos, são atos de pessoas infantilizadas. 80% aí estão nesse infantilismo. Voltando para a questão da energia alfa. Até então, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sueli. Tá ouvindo? Pode perguntar, querida. Pode perguntar. Em relação a... Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, pode falar. Em relação à energia alfa, certo? Você não acha que quando você fala assim, a pessoa pode ser, a mulher pode ser alfa, certo? E atrai homens alfa, no caso? Porque o que eu percebo é que, como o machismo hoje em dia está muito mais, digamos assim, moda, né? E se incomoda muito o homem quando tem uma mulher que é alfa. Entende? Quer dizer, deixa eu explicar melhor. A região do Nordeste, como eu conheço alguns estados, eu vou falar, o Nordeste, os homens são mais machistas, né? Em relação assim, ele quer uma mulher inteligente, poderosa, mas ele quer que o amigo dele, as pessoas que estão ao redor, os outros homens, percebam que essa mulher é dele. Ele está tendo aquela mulher. Sudeste, não. O cara quer uma mulher inteligente ali, ó, tete a tete com ele. Mas o machismo não está ali contigo, porque se ela passar dele, incomoda. Não seria esse o grande motivo da mulher alfa estar solteira? O machismo? Não, mulher alfa não sofre com machismo. Não sofre? Não, mulher alfa não. Pô, não sofre. A mulher alfa não sofre com machismo. Esse é um ponto. Tudo isso que você está me falando é um conceito atrasado, ainda existe, mas são pessoas que vivenciam isso, são pessoas que a mulher não tem que se relacionar. Uma relação com pessoas assim só vai fazer mal a ela. É melhor ficar sozinha. Tá? Mas é um conceito atrasado. Mas muitas pessoas estão atrasadas? Tá, a maioria. Mas isso, se a mulher acessar
a energia alfa não tem essa do cara se sentir desprestigiado. Isso acontece quando é uma mulher beta tentando ser alfa de forma errada. Aí isso é o que acontece. Porque a energia alfa ela não permite esse tipo de repressão. Ainda mais hoje em dia, 2021, a energia alfa é respeitada. Ela não é oprimida. Ela é respeitada. O que pode acontecer? Poucos homens. Oi? Mas existem muito poucos homens que aceitam as mulheres alfas. Você não concorda? Olha só, se a mulher, quando ela tá na energia alfa, ela já é aceita, assim, por si só. É porque as mulheres, elas têm uma falsa percepção do que é ser uma energia alfa. A questão gira em torno disso. O que você está chamando de alfa, na verdade, não é alfa. Certo? Não, pode ter certeza. Gira em torno disso. Essa é a maior autossabotagem. Eu acabei de citar, a maior autossabotagem dentro dessa questão é exatamente isso que você falou. E assim, o simples, veja bem, o simples receio de que um homem não vai aceitar uma mulher alfa já está dizendo aí de forma clara que aquela mulher não é alfa, ponto, logo de cara. Só dela comentar isso, a mulher não é alfa, porque a mulher alfa nem se preocupa com isso, né? É uma coisa totalmente irrelevante. O homem que não aceita a alfa é um cara totalmente, assim, inferior, assim dizendo. Não está se colocando. Mas ainda está muito cheio. Oi? Está muito cheio. Ainda tem muito homem assim. Tem, mas são pessoas que devem ser ignoradas, assim, no que diz respeito nesse ponto de relacionamento, tá? É um grupo de pessoas que deve ser ignorada, mas veja bem, e repetindo, eles vão ter uma posição assim com uma mulher que não é alfa, tendo algum comportamento ou outro ali alfa, aí eles vão oprimir. Agora, quando a mulher é alfa, é uma energia superior, não é atingida. Ela vai nem se, ela vai a mulher alfa ela vai nem dar chance para um cara que pensa dessa forma ter um contato a mais com ela. Não vai. Porque é questão de atração, o campo eletromagnético. Entende? É uma vibração muito contrária, não atrai. Não atrai. Tá conseguindo captar o que eu tô querendo te passar? Entendi o que você passou. Agora, o que mais tem é uma mulher, não, eu sou alfa, eu sou águia, eu sou isso, eu sou aquilo, não é. Ah, isso aí é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Nos homens também. E por que a pessoa tem esse pensamento? Olha lá, vamos engatar uma coisa na outra. Por que ela tem esse pensamento? Egocentrismo. É a energia do demônio ali. Fazendo a pessoa acreditar que ela é algo que ela não é. É o que mais existe, mais tem. Viver um mundo de ilusão. Ela acredita ser algo que não é. E aí ela vai sofrer todas as consequências dessa autossabotagem. O princípio... Por que eu falei que existe uma verdade cruel? Que muitas pessoas têm que tender a aceitar aquela verdade cruel para aí sim poder acessar, né, um outro nível, uma energia alfa, por exemplo. Verdade cruel é porque ela tá sozinha? Por que ela tá sozinha?
Anos sozinha. Ela é uma pessoa que quer se relacionar, homem ou mulher, quer se relacionar de forma séria, mas não consegue. Tá há anos. Vamos botar 5 anos. Ela tende a aceitar que ela é uma pessoa. Tem várias questões, não digo que ela é tudo isso, tá? Vou falar aqui, mas boa parte sim. Eu até escrevi aqui. Tem papo chato, é uma pessoa desinteressante, é uma pessoa travada, é uma pessoa que fica dando aprovação para buscar aprovação, uma pessoa burra, desculpa, tem um burra assim, burra, sabe? Burra mesmo, de inteligência. Uma pessoa fraca, a pessoa que tem a tendência a ficar rindo de tudo, assim, para tentar uma interação, para dar aprovação. Ela fica rindo de tudo, assim, para dar uma aprovação para a pessoa, a fim de conseguir a aprovação dela. Uma pessoa desatualizada. Desatualizada que eu digo, não é com o que o jornal diz. Não, não, não. É desatualizada com essas. Com a visão de mundo. Visão de mundo. Com a realidade última. No que diz respeito à expansão da consciência, entendimento de como o universo funciona. Exemplo, o que eu citei ali, o que eu citei antes, do grupo de homens, fazendo brincadeirinha, esse travesseiro aí que tá usando, essa camisa que você está usando é meio de viadinho, isso aqui. Sim, estão desatualizados, não estão faltando com respeito ao ser humano, tem que respeitar o ser humano, a opção dele é dele, acabou. Tem que respeitar a pessoa como ser humano, seja a opção que a pessoa tiver, sexual, se é trans, se é travesti, não importa. Essas brincadeirinhas é algo anacrônico, fora de moda. Perda de tempo. Se tem uma pessoa que não vibra no meio de um grupo desse, ele fala, porra, vou sair fora que esses caras são verdadeiros vampiros. Então, daqui a pouco eles estão sugando minha energia aqui com essas idiotices que eles estão falando. Entre as mulheres também rola muita coisa parecida. Vamos lá. Vamos para a questão da alfa. Antes, é muito importante também a pessoa entender o seguinte, do que diz respeito à atração sexual, para fazer um homem fazer a mulher sentir atração sexual por ele, ou a mulher fazer o homem sentir atração sexual por ela, ou o homem fazer o homem sentir por ele, mulher por mulher, para fazer o ser humano sentir atração sexual, basta fazer ele aumentar a quantidade de dopamina que está ali na hora vibrando em razão de algum comportamento seu. Ponto. Aí a atração sexual está gerada. E isso muda um pouco, tá? De um lado para o outro. Por exemplo, o homem que quer... todo mundo muda aí, né? O homem que quer fazer uma mulher aumentar a produção de dopamina naquele momento, basta manter uma conversa olhando nos olhos dela. Se ela não ficar assim, né, olhando pro chão o tempo todo, se ele tiver o poder do olhar alfa, temos o exercício pro olhar que é fortíssimo. Tem um tempo que não passamos aqui, eu vou até passar como prática da mentoria. Se ele projetar esse olhar alfa, esse olhar alfa, né, fazendo um treino de 2-3 semanas, ele já consegue, ou ela já consegue. Aliás, mas aí no caso é o homem. Né? O homem, através do olhar, uma conversa olho no olho, a dopamina da mulher já aumenta. Então, aí ele já gera atração e essa questão da atração, o aumento da libido é associado na mente da mulher diretamente ao cara. Pronto. Muito simples. Muito simples. No caso da... Vou botar aqui, tirando o mudo aqui. Falei essa simples, mas tem outras aí que
Tem várias, mas essa por si só já resolve. Agora, resolve quando o cara faz bem feito, né? Claro. Agora, a mulher fazer o homem aumentar a produção de dopamina, a forma mais comum é ela evitando dar, entre aspas, recompensas rápidas. Recompensas rápidas. Por exemplo, o cara tá querendo seduzi-la, a mulher percebe, né? E ela agindo de forma natural, sem fazer jogo, porque o jogo acabou. Quando a mulher tenta jogar nesse sentido aí, né, joguinho mesmo, aí, de forma maliciosa, acabou. Aí, todo esse efeito de produção de dopamina termina. Mas a mulher percebe que o cara tá querendo seduzi-la, e ela vai ter uma convicção ali, né, interna dela, de que ele tem que fazer muito mais para conseguir seduzi-la. Aí a produção de dopamina do homem vai... É claro que se a mulher ela tiver um comportamento de total bloqueio, aí também não gira. Mas é um atraso, metaforicamente, a mulher tem que vibrar num atraso de recompensas. Como assim, recompensas? Vamos supor que o homem fez um elogio para ela. Se ela devolver o elogio, isso é uma recompensa. Então, quando há recompensas rápidas, o homem não vai durar muito tempo. Se ele for um alfa, vai dar 1 minuto, ele vai levantar e vai embora. A mulher, não gostei dessa mulher, não. Ficou claro essa questão? Esse é do que diz respeito a fazer o homem aumentar a produção de dopamina. Esse para a mulher é o top. E para o homem, o top é o olhar. Vou falar os 2 tops aí, que são os mais fáceis, inclusive. Alguém tem alguma dúvida nesse sentido? É hora de tirar a dúvida agora. Deixa eu liberar aqui o áudio. Pronto. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? E se a mulher, o Alan tá perguntando, se a mulher desvia o olhar? Não, mas ela sempre vai desviar. Se o cara tiver o cara que tem um frame, um taco forte, né, uma postura dominante, um olhar dominante, ela vai se sentir intimidada, normal. Não quer dizer que ela não vai estar ali envolvida. Não, já está ali, como é que eu posso dizer? Dominada. A dominação que eu estou falando aí não é no sentido negativo, de forma alguma. De forma alguma. Em toda relação, a pessoa, principalmente nós que estudamos esses assuntos, que eu considero vocês, né, num patamar mais elevado que a maioria do restante, tem que ter uma preocupação de, em nenhum momento, estar fazendo mal à pessoa. Porque isso, por si só, é uma lei universal. Fez mal a alguém, o mal volta para você, ponto. E isso é algo básico. É tão básico que eu nem levo em consideração. Que eu para mim, isso já é algo que não tem nem o que discutir. Mas é sempre bom estar lembrando. Para não ter nenhum viés maquiavel aqui nessas práticas, a pessoa não entender de forma maquiavélica. Tá, dominadora é algo ruim.
Existe uma diferença entre ser dominador e ser dominante. O dominador, dominadora, é um comportamento beta, é uma falta, uma sensação de insegurança, é um complexo de inferioridade, é uma energia ruim, né? Aquela pessoa que fica olhando o celular da outra, perguntando para onde vai, bababá, quem é esse, quem é aquele, volta que horas, essa roupa tá assim, tá, pô, é horrível isso aí. Pô, chegou tarde do trabalho hoje. Dominador, esse é o dominador, é uma energia beta, uma energia fraca, uma energia nefasta. Gosto de usar a palavra nefasta. Agora, o dominante é algo diferente. O dominante é a pessoa que tem a personalidade forte. A pessoa que decide, tem poder de decisão, não tem ninguém tem que fazer assim, assado, a pessoa já está fazendo. Não precisa ninguém pedir para ela fazer algo. Se já está ali ao alcance dela, ela já está fazendo. Quando alguém pensa em pedir para ela já está fazendo. Atitude. Né? Um bobão, uma bobona que fica parado, fica dependendo de alguém para fazer a coisa. Porque tímida entra num lugar, vamos supor, um lugar cheio. Né? A pessoa que é dominante, ela entra andando com naturalidade, se sentindo em casa. Onde quer que ela vá, ela tá tranquila, se sente em casa, ninguém a intimida. Agora o bananão lá, dominador, entra, anda devagarinho, cheio de vergonha. É uma diferença. A pessoa tem que estar confortável com o que ela está falando. Por exemplo, aqui, vamos ilustrar logo agora, que a pessoa que ela fala, tem que falar alguma coisa, aqui ela chega e abre o áudio, fala, que nem a Sueli fez. Sentido tranquila, sem receio. Agora a outra, que quer tirar a dúvida, mas não consegue nem abrir o áudio, tem que escrever no chat, porque não abre o vídeo e não abre nem o áudio. Não abre o áudio, muito menos o vídeo. Tem que escrever é diferente. Porque tem situações que a pessoa faz isso porque ela não pode ligar a câmera. Ok. Muitas vezes ela diz que não pode, mas pode. O que é pior ainda. Mas eu só estou retratando isso para ser compreendido. Exatamente o que eu estou falando. A pessoa tem que se sentir tranquila. Nada a intimida. Por que vai se intimidar de tirar uma dúvida? Colocando o vídeo aqui falando. Igor, isso aqui. Qual o medo disso? Por isso que, logo ao ingressar no grupo principal, a pessoa tem que fazer o vídeo e se apresentar. Porque se existe algum medo nesse sentido, ela já começa a perder aí mesmo. Já entra na mentoria, já trabalhando essa questão. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela ocorre muito nas profissões, no trabalho, quando ela tem que falar com alguém do trabalho que exerce um cargo bem superior, assim, 2 níveis acima dela. Ela vai cheio de não me toque, vai cheio de falando coisas, né, frases, babando ovo porque ela não falaria se não fosse o diretor tal, se fosse o presidente da empresa tal. Ela é intimidada, covarde. Não, entra normal, foda-se que ele é o presidente, desculpa o termo. Mas e aí, presidente e a outra pessoa pode ser o faxineiro. Os dois estão trabalhando de forma digna ali, e aí? Ninguém é superior a ninguém no que diz respeito a questões do entendimento do universo, sobre caráter. A pessoa que está numa posição superior hierárquica, ela, né, isso por si só, isso
não denota para o universo que é uma pessoa superior à outra do que diz respeito ao caráter, à evolução que ela está tendo naquela encarnação. Cada caso é um caso. E ainda assim, isso não tem nem que ser levado em consideração. A pessoa simplesmente aceita o que ela é e acabou. E age de forma normal, sem receios. Receio, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu posso entrar aqui na sala do chefe? Será que eu tenho que bater para entrar? Será que eu tenho que isso? Será? Não tem será. Vai lá, faz o que você acha que é. Se foi errado, tá, desculpa, pensei que fosse assim, ponto, acabou. Mas não, ela pergunta lá, pra entrar eu tenho que fazer assim? Eu tenho que fazer assim? Porra, que ridículo, isso é uma coisa muito ridícula. Vocês estão captando? Por exemplo, uma pessoa está saindo com a outra. Lembrando, quando eu falo pessoa, é porque pode ser mulher com mulher, é homem com mulher, por aí vai. Uma pessoa está saindo com a outra. E aí, ela, para querer provocar ciúmes, ela fala assim, então, eu conversei com um fulano de tal, uma mulher falando pro cara, eu conversei com um fulano de tal, com esse aí do Tinder ontem, falando de forma proposital para gerar ciúmes. Nossa, isso é ridículo. Ridículo. Comportamento assim, beta, fraco, só enfraquece